liberdade em raios lúcidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza derradora. Entre outras vilas tu trazes a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte derradora. Entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário deputado Padre Pedro Baldiceira para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, deputadas. Ata da 8ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de fevereiro de 2020, sob a presidência de deputados Júlio Garcia e Rodrigo Minotto. Às 9 horas do dia 20 do mês de fevereiro do ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Prosseguindo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário do ato da presidência número 005 de 2020, a qual concede licença ao senhor deputado Milton Obos pelo período de 90 dias a contar de 20 de fevereiro do corrente ano para tratar de interesses particulares. Oportunidade em que deu ciência acerca dos atos da mesa números 003, 004 e 005 de 2020, que convoca primeiro e segundo suplentes da coligação PSD, PP, PSC para ocuparem cadeira de deputado neste poder
e por declínio dos supracitados, houve a convocação do terceiro suplente da referida coligação, respectivamente. Feito o registro, o senhor presidente convidou o cidadão Ulisses Gabriel, terceiro suplente da coligação, para ocupar cadeira de deputado neste poder, em decorrência do afastamento do senhor deputado Milton Obos. Momento seguinte, o senhor presidente convidou o senhor deputado Ulisses Gabriel para proferir termo de compromisso e ato contínuo. Convidou-o para fazer uso da palavra. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Escudelarque, PL, Altair Silva, Bloco PP, PSB, PRB e PV, e a deputada Ana Carolina, Bloco Social Democrático. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 061 a 064/2020. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 136 a 139/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 126 a 139/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 126 a 141/2020. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Fabiano da Luz, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor Paulo Guilherme Hord discorresse sobre sua premiação nacional recebida pela Celesc. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Fabiano da Luz, Bruno Souza e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, era o que nós tínhamos para hoje. Na forma do regimento, damos a ata por aprovada. Solicita a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeira oradora inscrita é a deputada Ana Campanholo. Tem a palavra por até 10 minutos, deputada. Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem em casa e também que nos acompanham pela galeria. Nós estamos no início de um novo ano aqui na Assembleia Legislativa. Os nossos projetos que não tramitaram na Comissão de Constituição e Justiça no ano passado, certamente tramitarão nos próximos meses. E é o caso do meu projeto de lei número 74.8/2019, que foi protocolado no dia 5 de abril do ano passado, logo após o Carnaval. Há algum tempo atrás, o Carnaval era sempre motivo de alegria, mas na ocasião de hoje eu venho rememorar esse PL justamente por fatos ocorridos no último Carnaval. E mais especificamente eu vou começar mostrando uma imagem, por favor, coloca na tela para a gente. Esses são alguns registros fotográficos do que aconteceu no último desfile carnavalesco. Vocês veem aí que a Escola de Samba Mangueira colocou Jesus em diversos cenários. Em um deles, Jesus está apanhando da polícia. Em outro, colocam, por algum motivo também achei extremamente preconceituoso, eles colocaram um negro como se fosse um bandido. Achei de extremo mau gosto, uma insinuação de que negros são bandidos, não entendi também, achei confuso. Mas não é nem sobre racismo que eu quero falar mesmo sobre intolerância religiosa, sobre vilipêndio à fé, que é o assunto do meu projeto de lei 74.8, que já está tramitando há um ano aqui na casa. Vocês veem aí cenas da Escola Mangueira. Esse episódio, infelizmente, já se repete, não é a primeira vez. Não sou católica, sou protestante, mesmo assim me sinto indignada quando os símbolos cristãos de qualquer tipo de confissão ou ordem são vilipendiados, satirizados, como aconteceu neste Carnaval.
não é a primeira vez, pode pôr mais uma imagem para a gente, aconteceu também no último desfile em São Paulo, quando a escola de samba, eu acho que Gaviões da Fiel, fez uma encenação onde Satanás vencia Jesus, batia em Jesus, enfim. Completamente desnecessário e certamente um assinto e um ataque à fé dos cristãos. Pode colocar mais uma, por favor? Isso também, essa imagem que vocês veem aí é uma escultura de Nossa Senhora. Para os católicos é uma figura santa, sempre Virgem Maria. Eles têm um respeito enorme pela figura de Maria. E vocês veem aí o que foi feito nesse evento. Eles pegaram uma estátua de Virgem Maria, deixaram nua e nós cobrimos ali, mas essa imagem tem também um pênis. Esses são apenas 3 exemplos, muito obrigado, pode tirar da tela, que aconteceram recentemente em ataque à fé cristã, à fé católica, aos evangélicos, aos cristãos em geral. Os últimos dados do IBGE mostram que os cristãos são quase 90% da população brasileira. Em Santa Catarina não é diferente. Nós moramos num estado que leva esse nome, Santa Catarina, o nome de uma santa católica, mártir inclusive, que também sofreu na mão de algozes por ser cristã. O primeiro nome que nosso Brasil recebeu foi Terra de Veracruz. Nós somos um país em essência católico. Quando a gente pega uma nota de dinheiro, nós lemos lá, Deus seja louvado. Toda vez que um parlamento é aberto, nós fazemos referência à proteção de Deus. E ainda assim as escolas de samba fazem esse tipo de despautério, esses vilipêndios completamente despropositados e recorrentes. Só para vocês terem uma ideia, esse último desfile carnavalesco vai custar para a Prefeitura do Rio de Janeiro 42 milhões de reais, porque toda a infraestrutura que precisa ser mobilizada para que essa festa aconteça. Então, no geral, no total são 70 milhões de reais gastos para uma festa como essa. Recentemente, o bispo Crivella, que cortou os recursos para o carnaval, disse: o carnaval é um bebê parrudo que precisa ser desmamado e andar com as próprias pernas. E ele estava falando especificamente sobre o recurso público, ou seja, todos nós, sustentamos festas como o carnaval, que nada mais fazem do que ridicularizar da nossa própria fé. Uma parte, deputado Jair, por favor. Deputada Ana, quero somar-me com Vossa Excelência nesse aparte e dizer que, representando aqui o Partido Social Cristão, e eu também como pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós evangélicos, no próximo censo do IBGE, já temos números antecipados, que vamos ser em torno de 31% da população brasileira. E a Igreja Evangélica prega a fé cristã e o respeito às pessoas, respeito à posição de cada um. Então, nos causa realmente muita tristeza ver a maneira como a fé tem sido tratada em manifestações, em festas. Nós não participamos de festa de carnaval, temos isso por princípio, respeitamos quem opta por fazê-lo, mas esperamos um mínimo de coerência e respeito para com a fé cristã, a fé da maioria da população brasileira. E também sou contrário ao investimento público em festas carnavalescas. Eu acho que tem coisa muito mais importante para investir dinheiro público, como saúde, educação, infraestrutura e por aí vai. Então fica aqui minha manifestação de solidariedade a Vossa Excelência, mas eu acho que a solidariedade maior é para com o povo cristão deste país, que merece todo o respeito. Obrigada. Deputado? Esse tema à tribuna, também vou falar na sequência sobre essa temática, e todo ano é assim, parece que o carnaval, ao invés de celebrar alegria e uma festa popular, algumas escolas de samba fazem questão de desrespeitar os cristãos e desconsiderar o cristianismo na formação da cultura ocidental, na formação do Brasil, onde o nosso estado é uma Santa Catarina, é São Paulo, é João, é Pedro, é Maria, é desconsiderar a nossa cultura, a nossa tradição e a nossa formação. Uma escola de samba que coloca Satanás carregando Jesus, arrastando Jesus, vilipendiando esse símbolo cristão. Uma outra que coloca um bandido no lugar de Jesus na cruz. Uma outra também
que ridiculariza o presidente da República, colocando ele na figura de um palhaço. E isso é mais do que liberdade de expressão. A gente defende a liberdade de expressão, mas isso é ofender as pessoas, isso é ofender a fé dos cristãos que majoritariamente colonizaram e construíram esse país. Então tudo tem limite, e o limite para essas escolas de samba, há muito tempo, está faltando o respeito que guia a conduta de todos nós. Parabéns. Obrigada, deputado. E olha, nós falamos de casos que aconteceram no Brasil, e geralmente aqui na tribuna se discute, mas a deputada fala muito de assuntos em nível federal. Eu trouxe também 2 casos de Santa Catarina para mostrar para vocês, peço para a equipe colocar na tela. Aconteceu neste carnaval, recentemente, uma igreja foi vandalizada aqui em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. Olha o que fizeram com as imagens sacras da igreja, além de desenhar símbolos satânicos, e uma referência clara ao satanismo. E tem mais uma imagem que eu fotografei dentro de um centro acadêmico onde eu estudei. Essas fotos fui eu que fiz no tempo em que estudei na Universidade do Estado de Santa Catarina. Dentro do Centro Acadêmico de História, uma feminista pisando sobre uma cruz e pichações de Satã Reina. Esses episódios acontecem em todo o Brasil, pode tirar. Acontecem em todo o Brasil e acontecem em Santa Catarina também. E foi por isso que nós apresentamos esse projeto de lei, número 74.8/2019, que vai tramitar na CCJ este ano, e eu peço a atenção de todos os senhores deputados que se sensibilizem com esta causa. O nosso projeto de lei proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob a forma de sátira, ridicularização e menosprezo. Alguns deputados já me perguntaram, deputada, por que você não faz de todas as religiões, etc. Nós vivemos num país que tem uma democracia por representação. Eu represento os conservadores e cristãos em geral. Por isso, representando o meu eleitor, apresentei esse projeto, e justamente porque o número de ataques que a fé cristã sofre exacerba em qualquer medida, qualquer ataque a qualquer outra religião. Nós não vimos nos últimos desfiles de escola de samba, em eventos religiosos de outras religiões, o mesmo desrespeito e o mesmo ódio que existe de certas castas contra o cristianismo. Então, o nosso projeto de lei, em alguns dos seus artigos, descreve o seguinte: entende-se como ofensa à religião cristã a utilização de qualquer objeto vinculado à religião ou crença de forma desrespeitosa ao dogma da religião. Nós também temos no artigo 2º a proibição da liberação de verbas públicas. Então, fica proibido, se este projeto de lei for aprovado, investir recursos públicos em eventos, desfiles, espetáculos, passeatas, associações, agremiações, partidos ou fundações que praticam a intolerância religiosa. E prevemos também uma multa que vai de 5 mil a R$500 mil para as associações que desrespeitarem. Então, peço aos deputados que, com atenção, dediquem a sua simpatia e a aprovação desse projeto na CCJ nas próximas semanas e depois também aqui no plenário. E só para encerrar a gravidade desse assunto, eu vou colocar um último vídeo que demonstra como esse projeto tem sim que ser específico para a religião cristã e temos sim que defender os cristãos da intolerância religiosa. Pode colocar, por favor. O vídeo viralizou nas redes sociais. A palavra de Deus é forte e ruim de tomar. A atitude de Roberto Oliveira da Silva, estudante do curso de Filosofia e vocalista da banda Violação Anal, continua em destaque na opinião pública. Isso é uma atitude de protesto. Eu não acredito de forma alguma que eu tenho que viver submisso. Foi mais para dar uma resposta para os evangélicos de que eu não aceito que me digam o que eu devo fazer. Próxima oradora inscrita é a deputada Luciane Carminati. Antes, porém, tem a palavra pela ordem a deputada Ada De Luca. Não, presidente, boa tarde a todos os colegas. Depois desse rápido descanso, né, que todos nós tivemos, queria só falar com o deputado Alba. O deputado Alba não quer dizer ali que era um bandido. Ali representava na cruz
um menino, um jovem negro e que foi morto. E que o senhor sabe tanto quanto eu. Para que distorcer tudo? Era só isso. Tem a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero, em primeiro lugar, enaltecer esse momento do Carnaval. Eu desfilei numa escola de samba, aqui em Florianópolis, em homenagem a Antonieta de Barros. Foi o meu primeiro desfile, amei. E Carnaval é expressão popular, é arte, é cultura. E não pode ter censura no Carnaval, né? E eu analisei várias escolas de samba, com todo respeito aqui, deputada Campagnolo, mas a gente precisa fazer uma interpretação do que está posto. Qual a mensagem que se quer passar? E eu concordo que a gente não possa destruir imagens sacras, sempre vou ser contra isso. Minha religião e minha fé não permite. Não é porque eu sou católica que eu vou defender que as outras sejam prejudicadas, mas acho que a religião mais sofrida é a religião afro. Essa é a mais sofrida. Então, acho que a gente precisa sempre, quando lida com a fé, ter muito respeito a quem tem, a quem não tem, e as diferentes manifestações. Mas quero dizer que eu não me senti incomodada, porque eu acho que o Carnaval é o sentimento popular e não pode haver censura e determinação do que pode ou não ir para a avenida. Eu amei ir para a avenida, senti um calor, uma energia, uma alegria, uma coisa muito contagiante das pessoas, né? Tem excessos? Tem, então vamos punir os excessos, mas não vamos acabar com essa festa linda, popular, e que é também de libertação das pessoas, no sentido de expressar o seu sentimento, a sua visão de mundo, o seu jeito de olhar para os problemas de uma forma geral. Mas esse não é o assunto em pauta, presidente. Eu quero dizer aos colegas deputados e deputadas que o governador esteve em Chapecó, na última sexta-feira, e como eu sou de Chapecó, a deputada mais votada por 3 vezes, nasci em Chapecó, entendia eu, ingenuamente, que seria meu dever participar deste evento e que eu seria respeitada na condição de parlamentar desta casa e de parlamentar eleita com a maior votação. Pasmem, para minha surpresa, nós tivemos 3 atos. Quero citar aqui a presença do deputado Altair, do deputado Jair Mioto e também do deputado Mocelin. Nos 3 atos, que foi Hospital Regional, a abertura das 2 novas alas, inauguração do batalhão do Corpo de Bombeiros, que por sinal ficou muito bonito, graças ao trabalho do comandante Hilton e de toda a sua equipe, e também no centro de eventos uma série de assinaturas. Para minha surpresa, dentre os 3 eventos, a Assembleia só pôde falar no primeiro evento. Nós fomos cortados do direito de fala, eu representando os 40 deputados aqui no centro de eventos e na inauguração do batalhão, e o deputado federal Pedro Czai representando a Câmara Federal, os 16 deputados federais de Santa Catarina, também não nos foi dado a palavra. Bom, até aí eu poderia dizer, tudo bem, se alegou que estava demorado, embora essa demora também foi organizada, porque o governador chegou meia hora depois do início do batalhão e, além de chegar meia hora depois, várias falas com vídeos não foram cortados e o limite da palavra não foi posto para ninguém. Ou seja, se você tem um tempo curto, você diz a todos os oradores, todo mundo vai falar, mas vai falar menos tempo. Assim é a democracia que eu defendo. Bom, esse foi o primeiro fato. O segundo fato que eu não entendi até agora, por que no Hospital Regional, somente o deputado Jair Mioto, que não tem culpa disso, fazendo aqui justiça, somente ele foi colocado uma mesa na frente para ele anunciar recursos de 150 mil para o Hospital Regional. Agora, olha aqui as emendas. As emendas dos deputados
para o Hospital Regional. Deputado Jair Mioto, 100 mil. Deputado Marcos Vieira, 120 mil. Deputado Altair Silva, 600 mil. E deputada Luciane, 800 mil. Qual é o critério para escolher um deputado e colocar ele para assinar e não os outros 3? Qual é o critério? Depois, no centro de eventos, o deputado Altair, com todo o respeito, porque ele ficou muito constrangido, também foi chamado para assinar várias emendas. E a deputada Luciane, atrás, sentada, fazendo o quê? O que tu faz nessa hora? Tu se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu fui convidada. Por que o governador e a sua equipe, eu nem sei se é dele ou da equipe, de quem que é, mas eu quero mandar um recado aqui bem direto, porque quem me conhece pode não gostar de mim, mas eu não sou de puxar tapete e falar por trás, eu falo aqui, ó, olho no olho, cara a cara. Não seria muito mais civilizado, muito mais educado, o governador chamar todos os deputados e anunciar as emendas todos? Não seria isso? A administração do Hospital Regional ficou constrangida. Eu olhei para eles e brinquei. Bom, então, eu não vou mais colocar 800 mil. Eu vou colocar 150. Porque quem sabe, quem põe menos vai para frente. Quem põe mais, presidente, tem que ficar aplaudindo e assistindo. É uma vergonha isso, gente. Não se faz política desse jeito. Isso é coisa da velha política. Coisa que eu nunca defendi, que eu sempre combati aqui. Mas depois eu vou saber que do Mioto não era nem emenda, era fundo social. Que eu achava, deputados, que esse negócio tinha sido enterrado. Porque era do governo passado que se escolhia os deputados para dar cheque. Agora eu descobri nesse evento que continua existindo o tal do fundo social para quem é ali, ó, vota fechadinho, caixão fechado. Isso é uma vergonha, dinheiro público. Cadê o republicanismo? Cadê o respeito aos votos? Se o governador foi eleito, eu também fui. Cada um aqui também foi. Que negócio é esse agora de dizer que o governador tem a caneta para fazer o que quer, para dar o recurso e colocar o deputado que quer? Mas, para terminar, eu vou dizer por que da minha indignação. Não é só por isso, é pela fala do governador. Quando ele diz por 2 vezes, olhando para nós, deputados, ele diz o seguinte: o nosso país está dividido entre esquerda e direita. Chega disso. Nós temos que ter diálogo. Chega de falar em partido. Aí eu me pergunto, peraí, mas ou muda o discurso ou muda a prática. Porque o discurso que o governador está fazendo, quando fala em esquerda e direita, não combina com a sua prática. Eu fiquei muito feliz, deputada Ada, quando escutei isso do governador. Eu disse, pá, que bom, né? Não aguento mais esse negócio que qualquer assunto que tem, ficam falando de esquerda e direita, colocando ideologia onde não tem, colocam tudo. Mas primeiro que o governador esquece que tem uma outra categoria da análise hoje. Esquerda, direita e fascista. Porque tem muita gente de direita aqui dentro, que eu sempre convivi com muito respeito. Esquerda, direita, fascista não. Fascista eu não quero nem papo. Eu não quero diálogo, porque fascista quer a morte, eu quero a vida. Eu quero o direito das pessoas pensarem diferente de mim, mas o fascista quer a morte. Então o governador erra quando não inclui uma categoria de análise existente e quando faz uma coisa na prática e um outro discurso. Então eu quero dizer para o governador, se eu não sou bem-vinda como deputada eleita na minha cidade ou nos atos do governador, então que não me convide. É mais civilizado. Acho que a gente, sabe, merece um pouco de respeito. Eu nunca convidei um amigo para ir para a minha casa que eu não quisesse que ele viesse. Ou uma pessoa. Não deixo nem entrar. Então nem convide, que é vergonhoso. Deputado Ivan?
Deputada Carminati, obrigado pela oportunidade, parabéns pela coragem. Vossa Excelência é um exemplo para todos nós aqui, mas a gente já teve coisa pior. Nós tivemos evento que o governador colocou os deputados de um lado e os deputados do outro lado. E na hora da fala ele disse assim, esse lado aqui são os deputados que querem o bem de Santa Catarina. Esses deputados aqui querem o Santa Catarina vá para frente. E os outros deputados do lado de lá não foram citados como se eles não quisessem o bem de Santa Catarina. O que eu pergunto, deputada Carminati, é para que serve isso? A quem serve e para que serve esses gestos de separação, de menosprezo, de crédito para um, descrédito para outro? A quem serve isso e para que serve? Será que serve para o bem de Santa Catarina? Será que serve para o bem do governo? Para quem serve isso? Na minha visão, não serve para ninguém. Nem para ele, nem para o Estado, nem para a Assembleia, nem para quem está sentado do lado dele, e nem para quem está sentado longe dele. Não serve a ninguém. Enquanto o governo não compreender isso, a gente vai ficar nesse dilema que já começou ano passado e parece que esse ano caminha pior ainda. Muito obrigado, deputada. Deputada Ana. Deputada, salvo tantas as discordâncias que nós temos, quem diria, nunca imaginei que algum dia ia pedir uma parte para concordar com a senhora. Mas esse dia chegou porque, de fato, o governador Moisés, ele consegue desagradar de um jeito surpreendente, tanto a direita quanto a esquerda, o centro, o pobre, o rico. Eu estou para descobrir qual é a categoria ou classe de cidadão catarinense que ele consegue agradar, a não ser os asseclas do pequeno círculo dele. Então, me solidarizo com a senhora pelo desrespeito que sofreu. Eu nem fui para Chapecó, porque eu já sabia que ele faria comigo a mesma coisa que fez com o Felipe Estevão no último evento. Então, minha solidariedade. Então, eu quero dizer ao governador que ainda há tempo de mudar. Como educadora, como professora que sou, acredito muito que as pessoas podem aprender e podem mudar. Só que aprender pressupõe partir de um ponto de análise que ninguém é maior do que ninguém, nós temos funções diferentes. Agora, para a democracia, pressupõe-se que a gente respeite a todos. Não vamos trabalhar com a ideia de que o parlamento é problema. Não vamos trabalhar com a ideia de que o parlamento é problema, que o parlamento atrapalha. Não vamos reproduzir a ideia que vem de Brasília, já chamando um ato para o dia 15, que é a destruição da democracia, do Estado democrático de direito. Eu espero muito que o governador não tenha a mesma visão que o presidente tem, de que o Congresso trabalha para impedir ele de governar. Espero que aqui em Santa Catarina também não se tenha essa mesma visão, de que o parlamento atrapalha o governo. Então, fica aqui o meu recado e eu espero sinceramente que as coisas mudem, presidente, que esse parlamento seja respeitado. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria anunciar a presença aqui, acompanhando essa sessão, presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, o Mauro Freta, acompanhado também do vereador Edno, o vereador Zagonel. Depois, inclusive, vamos ter uma conversa com Vossa Excelência, senhor presidente. Desejar boa estada aos vereadores de Concórdia aqui. Obrigado. A palavra pela ordem do deputado Ivan Nats. Meu presidente, eu acompanhei do gabinete o discurso aqui com relação à manifestação do Carnaval, e quero dizer que eu não sei o que aconteceu no Carnaval do Rio de Janeiro, mas o Carnaval de Joaçaba estava espetacular. Melhor Carnaval do Brasil, Carnaval da família, Carnaval bonito, Carnaval organizado, lindo. Embora a temperatura não tenha contribuído, a avenida lotada, o povo se divertindo e principalmente o Carnaval da família. Então, parabéns ao pessoal que faz o Carnaval de Joaçaba, que orgulha todos os catarinenses, senhor presidente. A palavra do deputado Sérgio Mota, pela ordem. Muito obrigado, presidente. Para registrar a presença do pastor Moacir, da Igreja Novo Amanhecer de Tubarão. Seja bem-vindo a essa casa. Feito o registro, tem a palavra, inscrito que está o deputado Altair Silva, por até 10 minutos.
Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Nesta tarde de quarta-feira, final de carnaval, estamos aqui na tribuna para falar de assuntos de Santa Catarina. Evidentemente que o Estado catarinense é uma grande pujança da economia brasileira. Nós somos o 6º maior arrecadador de tributos, mas somos o 24º em termos de retorno, na proporção do recurso que nós enviamos para Brasília. Então, a proporção de retorno é infinitamente inferior àquilo que nós enviamos para Brasília, e o governo federal, há muitos anos, está em débito com Santa Catarina, precisa mostrar ainda mais a sua força pelo aquilo que nós produzimos de riqueza, por tudo aquilo que geramos de oportunidade, porque nós somos também o Estado brasileiro com a menor taxa de desempregados. Praticamente em torno de 4% da população catarinense está na situação de desempregado. Então, 4% é um cenário de praticamente empregabilidade total. E é um fato muito importante a ser comemorado na economia de Santa Catarina, que, se comparar a nível de Brasil, o número de desempregados chega na casa de 12%, Santa Catarina abaixo dos 5%. Isso é uma conquista de mérito de todos nós, cidadãos catarinenses. E na última sexta-feira, salvo os equívocos de protocolo, em Chapecó, nós tivemos um dia de importantes ações. Nós tivemos a abertura da nova ala denominada Dr. Valmor Lunardi, do Hospital Regional de Chapecó. Essa ala Dr. Valmor Lunardi, cujo este deputado teve a honra de apresentar projeto de lei nessa casa, aprovado por unanimidade, que dá o nome da nova ala ao Dr. Valmor Lunardi, que foi um grande médico da nossa cidade, um grande agropecuarista, um grande ser humano, e que recebe uma justa homenagem na abertura da nova ala Dr. Valmor Lunardi. E quero aqui fazer um registro a todos que tomaram primeiro a decisão da expansão do hospital. Eu sei que foi um trabalho árduo da diretoria, da atual diretoria, das diretorias anteriores, que elaboraram um projeto, que buscaram ações junto ao governo do Estado, e o governo do Estado, num primeiro momento que conseguiu um financiamento, tomou a decisão de fazer a ampliação do Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. O hospital que tem a maior taxa de efetividade, ou seja, de maior produtividade de Santa Catarina. Um dos hospitais que tem a melhor resolutividade, ou seja, resultado versus recurso investido. Portanto, um hospital que tem o reconhecimento da população de todo o grande oeste catarinense. Foi um momento de grande emoção, a abertura da nova ala Dr. Valmor Lunardi. E eu sei que o quanto tanto é importante quem projeta e quem constrói um hospital, mais difícil é quem assume colocar todos os equipamentos e principalmente colocar em funcionamento. E o 7º e o 8º andar da ala Dr. Valmor Lunardi já estavam ocupadas e sendo atendidos principalmente os pacientes na área da oncologia. Juntamente com o secretário Helder, tive a oportunidade de participar, de passar por esses andares e verificar lá a importância do ato que estava ocorrendo na última sexta-feira. Por isso, colocar em funcionamento a nova ala é um reconhecimento que todos nós, cidadãos catarinenses, agradecemos, porque é muito importante. Mais de 10 milhões de reais investidos somente na aquisição de equipamento para o funcionamento, além de que terá que haver mais aporte de recursos, porque praticamente a capacidade de atendimento do Hospital Regional do Oeste dobra em sua capacidade. Portanto, vem aqui o meu agradecimento a todos, que de uma forma ou de outra contribuíram para que a nova ala Dr. Valmor Lunardi
fosse aberta à população, melhorando ainda mais o atendimento da saúde do nosso Grande Oeste. Por outro lado, Chapecó recebe grandes investimentos, principalmente por conta da Cooperativa Central Aurora Alimentos, que está investindo tanto na unidade do Guatambu, na avicultura, como na unidade de Chapecó, na suinocultura, onde tem transformado o frigorífico, a unidade de Chapecó, no maior frigorífico da América Latina em abate de suínos. Mais de 10 mil suínos, a meta é ir fazendo com que o frigorífico cresça, sendo hoje já o maior frigorífico em abate de suínos da América Latina. Só que essa região do frigorífico da Aurora tem também a unidade da BRF, tem a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UNO Chapecó, portanto, uma região que está crescendo muito e que tem uma grande dificuldade de tráfego. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Chapecó, o Governo do Estado está investindo 25 milhões de reais para fazer o acesso que liga a 283 a 282, saindo pela linha Simoneto, saindo lá na linha Batistello, ou seja, fazendo uma ligação que vai encurtar muito a distância e desafogar o trânsito da Grande EFAP, porque só para esses frigoríficos da Aurora, 180 carretas de milho chegam por dia para abastecer as demandas do frigorífico, de forma que é um investimento que Chapecó agradece, esse contorno viário oeste, um investimento muito importante que vai contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Um outro importante investimento que vamos ter na nossa cidade de Chapecó, que no próximo dia 10 de março está prevista a abertura das propostas do edital de concessão do Aeroporto Municipal Serafim Enos Bertazzo. Esse aeroporto que é a principal entrada aérea do Grande Oeste de Santa Catarina, que atende o norte e o noroeste do Rio Grande do Sul, assim como o sudoeste do Paraná, uma região com mais de 2 milhões de habitantes, encontra no aeroporto Serafim Enos Bertazzo de Chapecó a sua porta de entrada. E no próximo dia 10 de março, esperamos ter, na abertura do edital de concessão, a empresa que vai fazer investimento, já de início da ordem de 15 milhões de reais, ampliando a capacidade de atendimento do terminal de passageiros. Isso será muito importante para nós, além de que nos próximos anos teremos investimento de mais de 150 milhões de reais que devem ser aplicados para a ampliação do hospital, a ampliação do aeroporto de Chapecó. Portanto, essa concessão para a iniciativa privada vai ser um grande passo para o desenvolvimento do Oeste de Santa Catarina, especialmente de todos nós que lá vivemos numa região que abrange mais de 2 milhões de habitantes, considerando parte do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Portanto, é um passo importante. Mas uma ação nos preocupa, senhor presidente. Na última semana, o bairro de Chapecó, nós temos 3 grandes cidades no oeste. A primeira maior cidade é Chapecó, a segunda é Concórdia e a terceira é o bairro EFAP, em Chapecó, que tem uma base da Polícia Militar lá instalada, e o comandante, o tenente-coronel Ricardo Alves da Silva, afirma que essa unidade pode vir a ser fechada por falta de condições de operação, de uso, vazamento, goteira, e precisa de investimento por parte do Estado. Nós, como deputados da cidade, vamos junto com o governo do Estado trabalharmos para que esse comando, o 2º Batalhão da Polícia Militar, não feche a unidade do bairro Grande EFAP, que é o bairro que mais está crescendo em Chapecó, que está recebendo grandes investimentos, e a presença do batalhão lá no bairro EFAP dá segurança e dá um controle maior a uma das regiões que mais cresce de Santa Catarina, que é a Grande EFAP, ligada junto com o município de Guatambu.
Por isso a gente faz um apelo, à medida que a cidade vai crescendo, vai expandindo na saúde, vai expandindo no aeroporto, vai expandindo na produção agroindustrial, nós também temos o desafio de ampliar o atendimento na saúde, na educação e na segurança. Em hipótese alguma, nós podemos permitir que o batalhão da Grande EFAP venha a ser fechado. Muito pelo contrário, vamos juntar esforços com esse parlamento, com o governo do Estado, para que nós possamos agir com alternativas para melhorar ainda mais o atendimento do bairro EFAP, que é um bairro muito importante com a nossa cidade, é um bairro que produz muito e que merece um batalhão da Polícia Militar. Ademais, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade do uso da palavra. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do MDB. Não há oradores inscritos. O próximo horário é do PL. Também não há oradores inscritos. Partido dos Trabalhadores. Não há oradores inscritos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Deputada Ana Carolina, que estava inscrita em explicações pessoais, fala no horário do bloco. Cortei 6 minutos, está mais do que bom, senhor presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Eu estava ouvindo aqui carnaval, carnaval, carnaval. Esse movimento cultural, acho que é muito amplo para ser discutido aqui, porque para alguns é lazer, para outros é dinheiro, que gera economia, movimentos dos aeroportos, os comércios, hotéis. Outros têm um movimento de hospital, policial, trânsito. Então, isso é muito pessoal, já divide muitas opiniões aqui no nosso Brasil. Isso é uma questão que tem que ser resolvida em cada município, ponto. Mas eu acho que quando a gente vir para falar aqui, a gente tem que falar de números. E eu quero falar de números. 2012 é um número. É o ano de uma promessa. O ano de uma promessa de que Itajaí teria 600 leitos para atender toda a região através do Hospital Marieta. Mais de 600 leitos, que é outro número. 2012. Em 2018, essa promessa ainda não acabou. Muito pelo contrário, ela parou. A empresa não deu mais conta do serviço. Então, nós estamos nessa promessa desde 2018 para que sejam retomadas as obras. E eu quero falar de números. 88% da obra foi feita. Esses 12% da obra para retomar esse trabalho, eu estou falando de 2 milhões. 2 milhões. Isso é número. Isso é mixaria. Isso é miséria. Isso é cafezinho. Isso é cafezinho em troca do que aquele hospital, com aquele número de leitos, pode fazer por toda a região. 2 milhões de reais. E nós estamos esperando aí desde 2018 para que aconteça. Isso é um fato relevante. Isso é um fato de extrema importância, porque quem já precisou do Hospital Marieta, precisou entrar lá e ver uma pessoa, um conhecido, ou que qualquer que seja, porque não tem como a gente não sofrer vendo aquilo, as pessoas esperando em maca, vai entender o valor do que eu estou falando. Dividindo o quarto com várias pessoas, vai entender. Com aquelas camas ainda antigas, tendo que dar quase corda para tentar levantar e baixar sem ar-condicionado, vai entender, eu estou falando de 2 milhões. Isso é um número importante para ser falado. Eu faço caminho de casa até o meu serviço lá em Itajaí e passo pelo Pequeno Anjo. Hospital Pequeno Anjo, especialista em crianças. Temos poucos desse na nossa região, não, em toda Santa Catarina. Pois bem, o Hospital Pequeno Anjo, nessa época do ano, também atende bastante turista. Tinha argentino lá. Nós não fechamos as portas para ninguém. Nós atendemos, mas não recebemos. Tem meses que não se sabe se paga 60% ou 70% da folha de pagamento dos médicos que lá estão, porque falta dinheiro. Tive conversando e vendo o que a gente pode de fato fazer. É uma outra empresa que está tocando ali, a gente não pode superfaturar coisa, e vão vendo e vão conversando. E nós chegamos, eu vendo com eles, tem uma criança lá internada, e essa criança precisa fazer um exame de ultrassonografia, ela precisa sair dali, precisa ser paga uma ambulância, das poucas que nós temos ali, a ambulância levar até a clínica, no horário marcado, dia marcado, ser pago esse exame para depois voltar para a internação. Sabe quanto custa esse aparelho? 150 mil reais. Isso é um número.
Então, às vezes, a gente dificulta muito as coisas. Eu acho que nós precisamos, de fato, dar mais transparência do que está acontecendo. Então, o carnaval vai, ano que vem de novo. A gente já tem aquela mania de dizer que o brasileiro começa só depois do carnaval, que eu tenho que concordar, mas tem um problema que fica sempre, que é a saúde. Então, pessoal, todo assunto é de grande relevância se conversar, mas tem gente que precisa ser resolvido. Números, problemas, conversas, essas precisam ser feitas. Debates, diálogos, eu tenho escutado muito e de forma persistente. Tenho ouvido aqui que o governador não tem ouvido. Eu sei que ele escuta as demandas dessa tribuna. Às vezes eu falo direcionado a vocês, outras vezes eu falo direcionado aos secretários. Não venho com a mesma desenvoltura que vocês. A minha passagem, como eu falei aqui, é meteórica. Gostaria de apresentar bons projetos, mas sei que nem tempo hábil tenho para isso, né? Fazer um grande vídeo numa grande cidade, isso não tem acontecido. Mas eu tenho reforçado aqui o discurso da importância de a gente olhar para algumas causas que são de todas. E a saúde é uma delas. Então, eu conto com a ajuda de vocês durante a minha rápida estadia aqui, mas também no momento que eu não esteja mais. Porque, como eu disse, lá a gente atende a todos. Não fechamos a porta para ninguém. Carnaval fica, carnaval vai, mas o nosso problema da saúde continua aí. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo horário é destinado ao PSL. Deputada Ana Campanholo usará o horário do partido por até 7 minutos. Boa tarde novamente, deputados. Dessa vez não venho tratar de uma pauta ideológica, mas de um caso muito pontual, na verdade de dois. Nós recebemos um vídeo do vereador de Itajaí, Rubens Angioletti, e na verdade eu nem me lembro qual o partido do vereador Rubens, para você ver que nós estamos recebendo vídeos de todo mundo no Gabinete 8. E a queixa do vereador Rubens diz respeito à instalação de alguns ar-condicionados na escola, em uma escola estadual em Itajaí. Segundo o relato do vereador, os alunos estão tendo aulas já 1 ano, 2 no calor, um calor insuportável. Vocês imaginem o calor que nós estávamos ontem, sem a instalação desses equipamentos que já estão lá, que já foram comprados. Ou seja, a nossa Secretaria de Educação já usou o dinheiro do seu imposto, que está nos assistindo, para comprar esses equipamentos e deixar lá guardado. É um descaso com o dinheiro do pagador de impostos. Para os senhores terem uma ideia da gravidade, eu trouxe um vídeo do vereador Rubens Angioletti, bem curtinho, para mostrar em loco o que está acontecendo lá. Por favor. Fui chamado por pais aqui da comunidade do nosso bairro Santa Regina, em Itajaí. Vejam só o problema que está acontecendo aqui. Neste calor terrível que tem feito, hoje, por exemplo, ali na rua, está com 33 graus de temperatura e os alunos têm que estudar numa sala terrivelmente quente. São 12 salas que nós temos aqui na Escola Raul Bayer Laus. Os equipamentos estão aqui, estão instalados, mas não estão conectados à rede elétrica. Isso já faz mais de 2 anos. Então nós pedimos urgência do nosso governo do estado de Santa Catarina, pedimos a ajuda dos nossos deputados estaduais. Por favor, deputado, nos ajude, interfira junto ao governo do estado. Todos esses alunos que estão aqui nesse local agora, eles foram retirados da sala de aula exatamente por causa do calor. É um absurdo, né? Uma escola construída entregue em 2017, ocupada em 2018, nós estamos em 2020 e não tenha nenhum condicionador de ar aqui funcionando. Meu nome é Elaine, eu sou diretora da escola e a gente já também tentou de várias maneiras, tanto que o primeiro ofício que a gente enviou foi pedindo ar-condicionado para as salas de aula. Hoje de manhã teve situações de crianças que passaram mal no calor e a gente oferece uma água gelada, né? E as condições que a gente tem, né? E na sua sala, está muito quente aqui, professora, 33 graus hoje. Trabalhar aqui dentro dessa sala, eu vou lá para a secretaria ajudar as meninas lá, não tem condições de trabalhar aqui. Essa é a nossa situação, vereador. Deputada Ana? De contribuição, deputado, também acompanhei o Rubens, é nosso colega lá em Itajaí, hoje ele é filiado do PSB, um amigão nosso.
Hoje pela manhã eu conversei com ele e disse que o problema foi solucionado, mas a questão dos ar-condicionados é recorrente lá em Itajaí. Conversando com o senhor secretário, ele me disse o seguinte, que eles abriram para compra de uma demanda muito grande de ar-condicionados, que vem o ar, a instalação, a fiação e tudo mais que fosse possível. E que é uma compra que demanda muitos milhões e que o processo licitatório está sendo bastante concorrido. Ele acredita que, na melhor das hipóteses, tudo isso vai ficar pronto para abril, onde já passou o calor. Tá? É uma reclamação, como se diz respeito ao nosso município, que por um acaso hoje eu também falei com o vereador, estou só trazendo aqui e dando esse retorno para a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada. Mas olha que bom. Essa é uma informação positiva que a deputada nos trouxe, mas de qualquer forma nós protocolamos mais uma vez, formalizamos mais uma indicação ao governador sobre essa escola em Itajaí, chamada Escola de Educação Básica Raul Bayer Laus, e citamos aqui o vereador Rubens, que trouxe essa demanda para a gente. E na data de hoje, nós apresentamos mais 2 indicações ao governador de outras escolas públicas aqui do nosso estado. A escola Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar, do município de Barra Velha. São 2 indicações, uma pedindo a instalação de computadores para que as crianças possam ter acesso às redes, um governo que se diz um governo sem papel e que descuida desse aspecto tão fundamental hoje em dia para a educação, que é a tecnologia. E pedimos também, na nossa indicação 156.7, a reforma de uma quadra de esportes deste mesmo colégio. Então pedimos ao governador que de repente ele entre em um daqueles Fiat Toro super caros que ele comprou para a secretaria e vá resolver esses problemas nas nossas escolas que estão espalhadas em todo o estado de Santa Catarina. Essas são as 3 indicações que nós formalizamos recentemente, mas são dezenas e dezenas de indicações que nós temos apresentados ao longo do nosso mandato, ano passado e este ano, sempre pedindo agilidade. No começo do ano passado, até no primeiro semestre do ano passado, eu subi inúmeras vezes a essa tribuna para elogiar o trabalho do secretário Natalino Ghioni, que me prometia as mais lindas promessas, fazia as mais lindas promessas acerca dessas resoluções. E depois acabei ficando envergonhada em algumas escolas pela demora da entrega dessas obras, desses pequenos reparos. Eu não poderia, deputada Ana, de deixar de fazer aqui um registro em que todos nós, deputados, estamos felizes pelo anúncio que Vossa Excelência publicou junto com seu esposo, da alegria que é ser mamãe dentro de poucos dias. Então, permita-me aqui quebrar a sua fala para deixar registrado o carinho dos 39 deputados, quando Vossa Excelência divulgou lá esse momento agradabilíssimo que é de ser mãe, junto com o deputado João Amin, que vai ser pai também. Então, quer dizer que a cegonha anda por aqui. Obrigado, deputada. Poxa, deputada, eu aqui toda com raiva, cobrando as coisas, o senhor vem com uma mensagem doce, dessa me desmonta. Muito obrigada. Obrigada, senhor, e a todos os deputados. Obrigada. Boa tarde a todos. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, fará uso da palavra o PL, pelo tempo de 8 minutos, deputado Maurício Skudilark. Senhores deputados, público que nos acompanha, deputadas, saudar os nossos amigos lá de São Miguel do Oeste, aqui presente, é uma satisfação. E deputado, nosso líder, Ivan Nates, falou do Carnaval de Joaçaba. Todos os anos eu tenho ido, não fui esse ano, mas deputado Ivan representou os deputados lá naquele evento, junto com o senador Jorginho Melo, e realmente é um dos carnavais mais bonitos do Brasil, carnaval família, saudável, né? Toda a sociedade participa, escolas lá com 4.000 figurantes, 4.000 pessoas, então dá para entender a importância. A pessoa lá está junto, o empresário, o seu funcionário, todos participando do mesmo evento. Então, eu tenho algumas
restrições, a gente diz, é contra os excessos do carnaval. Então, o carnaval catarinense, no geral, aqui na passarela Nego Querido, o carnaval dos blocos, o carnaval que não precisasse colocar tapume ali na Praça 15 de Novembro para proteger a praça, esse é o carnaval saudável. Me dói passar ali no centro e ver que por causa de droga, por causa de bebedeira, tem que colocar tapumes na Praça 15. Então, isso é lamentável. Então, agora, como diz, o Brasil começa a andar, porque passa esse período dessa festa, que eu entendo deve ser preservada, deve ser mantida, deve ser saudável, como eu queria ver municípios fazendo o Carnaval da Fé. Então faz um evento religioso. Se o município não tem tendência para o Carnaval, faz um evento religioso. Eu vejo até a minha cidade de Balneário Camboriú, que não é uma cidade para o Carnaval. As pessoas que vão a Balneário Camboriú não vão atrás de Carnaval, vão pelas belezas naturais, vão pelos passeios, vão para aproveitar a praia, todos os instrumentos de turismo que lá existem, mas não é para o Carnaval. Colocar banda de Carnaval lá é para atrair aquele que não é o turista que gosta de ir para Balneário. Quem gosta de Carnaval vai para o Rio de Janeiro, vai para a Bahia, onde temos o Carnaval de festa, um Carnaval maior. Então nós temos cidades que têm que aproveitar esse feriado para trazer os seus turistas, o turista aquele que gosta das atrações que aquele município, aquela região tem. Então, o próprio Balneário Camboriú, eu vejo que tem que fazer o carnaval para o seu estilo de turista, que é mais de fé, é mais de família, é mais de paz do que sair atrás de trio elétrico, participar de grandes shows com músicas carnavalescas. Mas dizer que passou. E junto com o carnaval, que nós não podemos generalizar, é uma festa bonita, é uma festa saudável, é uma festa da família, vem aqueles excessos que às vezes ocorrem num campo de futebol, que às vezes ocorre em outros lugares, que é o excesso das drogas, que é sexo, que é não ter respeito a pessoas, não ter respeito à fé, não ter respeito a Deus, colocar a imagem de Jesus Cristo de forma toda pejorativa. Então, infelizmente, nós vemos essas coisas. Mas passou o carnaval, voltamos ao tempo de trabalho, a um tempo de mais serenidade. Felizmente, esses excessos desaparecem. E quero dizer, sinto, e todos os brasileiros que quiserem ver que nós temos um Brasil que está melhorando, um Brasil que está entrando nos eixos, um Brasil que está mais de um ano sem grandes denúncias de corrupção, de afastamento de secretários, de ministros, e como diz o presidente Bolsonaro, que efetivamente quer mudança. Vi agora a posição do presidente com referência ao Inmetro, deputado Gessé, e corretíssima. Imagine os grandes esquemas que existem atrás de algumas situações de órgãos governamentais. O Inmetro estava na iminência de exigir um chip para cada bomba de posto de gasolina. Então, é igual placa de veículo. Quando eles, agora vamos se entender com as associações de fabricantes, porque a partir de tal data nós vamos mudar a placa,
vai ter mais uma letra, mais uma bandeirinha, mais um chip, mais alguma coisa, deputado Ulisses, para transformar aquilo ali num negócio, num comércio de pessoas interesseiras em tirar o dinheiro do cidadão. Eu vi lá que o presidente bloqueou, que o Inmetro agora queria determinar que todos os caminhões tinham que trocar o tacógrafo que tem, original, por um digital. Pô, isso é um crime, um equipamento que custa R$ 1.700, exigir que o caminhoneiro que está ali trabalhando no sofrimento venha fazer a troca. Ora, querem implantar, tem um modelo melhor, modelo digital, então a partir de agora, quem tiver que instalar o tacógrafo tem que instalar o novo modelo. Agora, quem já tem, vai ficar com aquele modelo. O Inmetro, no Rio de Janeiro, preparando para exigir que 40 mil taxistas troquem o taxímetro lá por um novo modelo que inventaram. Ora, isso é um assalto a quem está trabalhando, a quem busca ganhar o seu dinheiro, sustentar a sua família, a quem mantém a economia do país e não pode estar aí sujeito a uns burocratas junto com umas máfias encontrando maneira de tirar dinheiro do cidadão brasileiro. Então, temos que apoiar o presidente Bolsonaro, que reduziu o DPVAT, reduziu o imposto dos medicamentos do câncer, do HIV, as taxas de juros, enfim, tudo que nós tínhamos aí de malefício que era feito com o cidadão. Vai demorar, mas vai mudar. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado José Milton Schaeffer. Caro deputado Mauro, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz à tribuna no dia de hoje é uma discussão e também uma reflexão, deputado Vampiro, a respeito da concessão do trecho sul da BR-101, que ocorreu no último dia 21, na Bolsa de Valores de São Paulo, que marca o fim de um grande debate, de um grande entrave, que envolveu todas as lideranças de Santa Catarina, especialmente do sul do estado. Desde 2018, que estávamos lutando para evitar que a concessão do trecho sul da BR-101 fosse feita com 4 praças de pedágios entre os municípios de Paulo Lopes e também até Passo de Torres, São João do Sul. O edital, que ora venceu, vai instalar uma praça em Laguna, no quilômetro 298, outra em Tubarão, no quilômetro 346, portanto, a 50 quilômetros uma praça da outra. Da mesma forma, lá no Vale do Araranguá, que é uma região economicamente das mais frágeis do sul do estado, ela não foi contemplada com nenhuma empresa nova pelo governo federal, mas ela ganhou 2 praças de pedágio, a uma distância de 52 quilômetros uma da outra, deputado Volney. Por isso que todas as lideranças do sul do estado, desde o ano de 2018, passamos o ano de 2019, questionando a Agência Nacional de Transporte Terrestre, cobrando resposta da audiência que aconteceu lá em Criciúma, em que diversos líderes políticos, empresariais, comunitários, todas as indagações feitas naquela audiência, nenhuma foi acatada pelo Ministério do Transporte ou pela Agência Nacional. Nem resposta nós tivemos. Voltamos aqui no Hotel Castelmar, numa reunião com prefeitos, lideranças, da mesma forma,
a sociedade foi ignorada nos seus questionamentos, no debate, um edital fechado do começo ao fim e sem nenhuma resposta. Mesmo desse plenário, fizemos vários questionamentos, requerimentos ao Ministério do Transporte e as respostas nunca chegaram. De maneira apressada, de tal forma que não houve um debate, esclarecimento para a sociedade, de como que vai acontecer durante o período da concessão. Trechos da rodovia, deputado Maurício, foram esquecidos. Em Araranguá tem 8 quilômetros de rodovia que agora pertence ao Ministério do Transporte, ao DENIT, e o contorno ficou atendido pela nova concessão. Ou seja, o DENIT vai ter que ir lá em Araranguá fazer manutenção desse trecho, porque o edital não previu, porque a NTT não quis nem ler os documentos que a prefeitura e as lideranças daquele município lá levaram. E assim, são enormes dúvidas. Como é que ficam os moradores de uma cidade que trabalham em outro local? Serão isentos? Essas respostas não vieram para todos nós. Não faltou mobilização. Deputados estaduais, federais, foram ao governo federal, à NTT, ao ministro do Transporte, fazendo indagações, pedindo que adiasse o leilão para uma melhor discussão. Ainda bem que a NTT e o Ministério do Transporte passaram um atestado, deputado Vampiro, de ineficiência, porque o edital de concessão previa o pedágio de R$ 5,20. Olha só como é que um órgão de governo, com funcionários muito bem remunerados, como a NTT tem, com experiência, erra no edital tão gravemente. Lança uma proposta de R$ 5,20 por pedágio e durante o leilão a empresa vencedora vence com R$ 1,97. 62% de erro. Alguns falam em deságio, eu falo em erro de cálculo. Até admitiria, deputado Cobalcini, 20%, 10%, 62%, ou alguma coisa aconteceu, ou é ineficiência, incompetência, ou outra coisa que a gente não consegue detectar, mas chama a atenção para nós que somos agentes políticos, como é que um órgão da envergadura do Ministério do Transporte erra tão feio num edital que ficou mais de um ano sendo debatido e que a empresa vencedora reduz a tarifa para R$ 1,97. Nós sabemos que a CCR é uma empresa com uma vasta experiência nessa questão de concessão. Ela faz conta. Com esse pedágio, ela ainda tem que ter a margem de lucro dela e realizar todas as obras previstas, que não são poucas, um grande volume. Por isso, eu questiono aqui o edital e a ineficiência. Mas gostaria de ouvir o deputado Luiz Fernando Vampiro, o seu à parte, por favor. José Milton, realmente, no dia 18 de outubro de 2018, pós-eleição, é marcada uma reunião que ninguém sabia o porquê da reunião no Hotel Castelmar. Fomos até a reunião e lá, pasmem, era a NTT fazendo a primeira apresentação da possibilidade ou da vontade de fazer a concessão. E o que, na verdade, chama a atenção, que de lá para cá, eles ouviram bastante, mas eles só ouviram. Eles não fizeram qualquer tipo de resposta, de respeito. As audiências públicas, a última beirou no dia 26 de dezembro de 2018 em Brasília. Quem é que vai, deputado Sargento Lima? Dia 28 de dezembro em Brasília. Então foi um desrespeito conosco, é verdade, é fato, houve uma união da nossa liderança do Sul, Santa Catarina, o deputado Volney Weber, que foi a Brasília, você, Vossa Senhoria e tantos outros parlamentares, mas infelizmente nós não tivemos o êxito que achávamos necessário, que era a equiparação com o norte de Santa Catarina. Você sair de Passo de Torres e vir até Florianópolis e passar por 5 praças de pedágio, você sair de Florianópolis e ir a Curitiba e passar por 2 praças de pedágio, isso não é equidade com ninguém. Nós sabemos que o sul de Santa Catarina necessita de investimentos, não de praça de pedágio. Obrigado.
Por favor, gostaria de ouvir o deputado Volney Weber, que também se envolveu bastante nessa questão. Parabéns, deputado Zé Milton, por trazer esse tema hoje a esta tribuna. Deixar bem claro aqui, nós lutamos, trabalhamos fortemente, unidos com as nossas lideranças, fazendo com que a Agência Nacional de Transportes entendessem que nós não somos contra a concessão da rodovia, mas sim contra o modelo que se quer instalar, um modelo ultrapassadíssimo, aonde o próprio ministro disse o seguinte para nós: olha, fiquem tranquilos catarinenses, pessoal do sul do país, que vai ser o último trecho concedido nesse modelo que não funciona. Pô, nós não precisamos ouvir um negócio desse. Isso é uma lástima. Então, o que nós queremos? O número de praças que cabe realmente na nossa realidade, com uma tarifa que cabe. Alguém diz assim, está vendo que a tarifa baixou para 1,97? Mas veja só, se os estudos fossem atualizados, fica o questionamento. Será que não seria 1,20, 1,50, 1,30? Porque 1,97 não corrigiu os erros do edital, porque o edital tem erros gravíssimos. O edital está construído com os estudos de 5 anos atrás, quando nós vivíamos a maior recessão do nosso país economicamente. Então, 5 anos diferentes, 5 anos para frente, são outro número de veículos. E não bastasse, os 70 quilômetros que estão previstos de vias marginais lá no edital, 30 deles já foram construídos pela morosidade do processo de concessão, por uma necessidade do povo do sul do país. O DENIT já construiu 30 quilômetros, mas está lá no edital prevendo 70 quilômetros. Então, o cálculo de tarifa foi feito com estudo ultrapassado e foi feito com 70 quilômetros a mais de obras para se fazer. Então, por que tem uma diferença tão grande? Uma empresa foi em 4 e tanto, que talvez pelos estudos ela fez certa a proposta dela, que talvez pelo que está pedindo no edital lá de 70 quilômetros, ela fez uma proposta decente, mas alguém tinha conhecimento que não precisava talvez fazer os 70 a mais, e que também tem conhecimento porque estudou a rodovia, porque ela está bem perto, a empresa que venceu é a que cuida aqui o Rio Grande do Sul, a Freeway. Então talvez ela tenha conhecimento e ela veio e fez uma proposta de encontro àquilo que você falou. Ela estudou, ela sabe que pôde chegar ali e fez, talvez visando aí num bom lucro. Mas se os estudos fossem os estudos verdadeiros, será que esse valor não estaria nesse momento sendo publicado a 1,50, 1,60? Eu quero dizer o que com isso? Para mim, tem superfaturamento. Então, nós fizemos uma representação do deputado Zé Milton no Ministério Público Federal, ainda na semana passada, para que eles investiguem e analisem as irregularidades do processo. Mas não somos contra a concessão. Queremos uma concessão que venha atender a nossa realidade com qualidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Volney. Me dá mais 30 segundos, deputado. Bem, a este ponto, cabe-nos apenas acatar aqui a decisão do Ministério da Infraestrutura e sua equipe, mesmo contrariados, mas que fique bem claro à NTT, ao governo federal, nós vamos fiscalizar e vamos cobrar cada compromisso assumido com essa concessão. E não vamos permitir a morosidade, o jogo de empurra-empurra e a falta de respeito que aconteceu com as obras. Mais 30 segundos, deputado. Portanto, deputado Mauro, esta novela, ela não vai se repetir no sul do estado. A partir de hoje, nós seremos fiscais rígidos. Vamos acompanhar dia a dia cada obra dessa concessão. Tudo que foi assumido terá que ser cumprido. Mas vale uma reflexão aqui sobre a ineficiência da NTT na gestão dessa concessão. O governo federal deveria olhar melhor para esta agência. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Consulto os senhores líderes. Não havendo projetos para apreciar na tarde de hoje, consulto os senhores líderes e podemos passar para a ordem do dia. Moções e pedidos de informações. Não havendo nenhuma objeção, passamos à ordem do dia. Pedido de informação 65, autor deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da isenção do ICMS para deficientes físicos na compra de automóveis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 66, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca dos procedimentos adotados pelo IGP para fins de se obter carteira de identidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 67, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do andamento das obras para a construção do prédio que será abrigado o quartel da Polícia Militar do município de Indaial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 68, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do problema de abastecimento de água que acarretou no cancelamento de 8 cirurgias para o Hospital Regional de São José. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 37, autor deputada Ana Carolina, apelando ao delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí pela doação de materiais para a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Balneário Pissarras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 140 e 141, mas antes ouço pela ordem deputado João Amin. Acabei não conseguindo acompanhar, mas eu queria que apenas discutir esse pedido de informação que eu fiz à Secretaria de Segurança com relação ao quartel da Polícia Militar de Indaial. Tem algumas fotos para o público nos ver, peço a gentileza do senhor para abrir essa sessão, que eu tenho as fotos para passar. Deputado João, na ordem do dia nós não temos a praxe de abrir painel com fotografias, exceto aquilo que a gente se acompanha para votar. Podemos apresentar na sequência? É para votar? Já foi. Podemos apresentar na sequência. É uma declaração de voto, então. Mas eu preciso mostrar a foto para mostrar para a população o que está acontecendo na cidade de Indaial. Por isso que eu peço essa gentileza. A sessão não está tão longa assim. E na minha declaração de voto eu posso mostrar o que está acontecendo no quartel da polícia lá em Indaial. Posso fazer o final, então? Assim que encerrar a matéria aqui, já abro o espaço para Vossa Excelência mostrar. Pode ser? Requerimento 140 e 141, autoria do deputado Maurício Kudilar. Requerimento 142 e 143, autoria do deputado Ismael dos Santos. Requerimento 144, autoria do deputado Moacir Sopelsa. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 142, autoria do deputado Nazareno Martins. Indicações 143 a 145 e 153, autoria do deputada Ana Carolina. Indicações 146, 147 e 154, autoria do deputado Laércio Schuster. Indicação 148 a 152, autoria do deputado Volney Weber. Com a palavra o autor, deputado Volney Weber. Elas vêm de encontro à recuperação de trechos das rodovias estaduais onde existem as crateras laterais, onde existem os desmoronamentos das laterais da pista. E isso vem causando um prejuízo aos usuários através da insegurança, mas também um prejuízo que pode vir realmente a acontecer através do Estado, porque aonde tem uma cratera não recuperada, com a forte chuva, esse problema aumenta. Onde você pode recuperar com R$1.000, de repente, daqui a pouco vai ser R$1 milhão. Então, eu tenho solicitado isso ao governo, que através do secretário da Infraestrutura, que faça a manutenção de imediato nesses trechos, oportunizando segurança e qualidade nas nossas rodovias. Por surpresa minha, essas indicações já foram colocadas aqui no começo da semana passada, até passar nas avaliações da casa, mas ontem mesmo, eu passando por Orleans, a São do Gero, o Estado já estava trabalhando na recuperação de um deles. Mas é lógico, temos vários pontos destes pelo nosso Estado. Então fica aqui o meu pedido também registrado, que o governo ele dê uma atenção especial em todos os trechos das rodovias estaduais que tem esse tipo de problema, que ele faça a atuação de imediato. Tão logo protegendo o patrimônio que é do Estado e tão logo protegendo a vida, porque as crateras elas não vão ficar ali disponíveis para um possível acidente. Então fica aqui o meu pedido, o meu registro dessas indicações na sua aprovação, porque elas são muito importantes para todos nós. Indicações 155 e 159, autoria da deputada Ana Campanholo. Indicações
falar da indicação. Por gentileza, deputado Ivan. Obrigado. Esse requerimento apresentado pelo deputado e as razões dele, que as estradas estão emburacadas, é a prova do desastre que é o tal do projeto Recuperar, né? As nossas rodovias, assinado com os convênios com os municípios, metade dos municípios não assinaram, os municípios que assinaram já estão arrependidos porque não tem o dinheiro suficiente, os municípios que assinaram ainda não receberam recurso, os que receberam recurso não têm o dinheiro para colocar nas rodovias, e esse é o desastre que é esse projeto Recuperar aí do governo do estado, que é feito em parceria com as associações de município. Enquanto a gente não consertar de verdade essa proposta que já nasceu falida, nós vamos continuar aprovando aqui requerimento nesse sentido, senhor deputado. Indicações 160 e 161, autoria do deputado Neudi Sareta. Indicação 162, autoria do deputado João Amin. Fim da ordem do dia, pela ordem, deputado João Amin. Presidente, só gostaria de... O pedido de informação passou muito rápido, tem algumas fotos do quartel de Indaial. Até o requerimento estava errado, estava dirigido à Secretaria da Saúde, mas é a Secretaria de Segurança. Essas são as fotos do... Pode passar, por favor? Desse quartel, que está há anos ali nesse estado, na cidade de Indaial, o valor de R$660 mil na época. O convênio era através do Banco do Brasil. E, se voltar na primeira foto e a gente aproximar, é de 2016, que teve o seu início, março de 2016, e até agora nesse estado. A gente está fazendo esse pedido de informação para, quem sabe, a cidade de Indaial, a segurança pública, possa ter essa resposta e a gente passar aos moradores, não só de Indaial, da região. Muito obrigado, presidente. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Senhores, o assunto que me traz à tribuna aqui é a estranheza. Um senador da República foi alvejado, estando em cima de um trator, e a estranheza que me traz aqui a essa tribuna é a pouca atenção da imprensa em relação a isso. A pouca atenção da Rede Globo de televisão dispensada a um fato desse acontecido dentro do território nacional. Não me causa muita estranheza por ser um deputado de esquerda, né? Então, já ciente do que vai resultar a investigação acerca dos fatos ali ocorridos, né? Então, não existe o menor interesse da Rede Globo de televisão de mostrar, tendo em vista que o resultado vai ser diferente. Para conhecimento de todos, então, já que a imprensa não mostra, a União Nacional dos Juízes Federais do Brasil, ANAJUF, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que denuncie o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, por tentativa de homicídio qualificado com emprego de meio resultante em perigo comum e da impossibilidade da defesa das vítimas. Como pontuou a União Nacional dos Juízes Federais, pela rápida ação dos que ali estavam, houve legítima defesa de uma ou mais vítimas que fizeram cessar a carnificina eminente, realizando disparos de projéteis de arma de fogo rumo ao autor do fato, que, por sorte ou perícia dos que realizaram, se logrou êxito contra o agente criminoso, tanto que só assim cessou a conduta hedionda, pontua a representação. Se questiona se ele estava de férias, se ele estava ali protestando, se questiona, enfim, uma série de coisas, porém o que nós não estamos aqui para fazer conjecturas, mas sim para trabalhar em cima daquilo que é a lei. Nós vamos falar um pouco sobre excludentes de ilicitude. Todas as excludentes de ilicitude aceitas no direito penal brasileiro estão listadas no artigo 23 do Código Penal, que é do ano de 1940, tá? Que são o estado de necessidade, no inciso 1º, legítima defesa, no inciso 2º, estrito cumprimento do dever legal, no inciso 3º, e, por final, o exercício regular de direito, no último inciso.
diferente daquilo que é tratado, e ali o policial, com exceção do inciso 1º, agiu em todas as oportunidades. Diferente do que é o tratado dado aos agentes de segurança pública, policiais militares, federais, civil, rodoviária federal, pois esses possuem um dever de agir ao se depararem com uma suposta ação delituosa. Vejamos o que dispõe o artigo 301 do CPP. Qualquer do povo poderá, e as autoridades e seus agentes deverão. Isso quer dizer que qualquer cidadão comum poderia ter agido ali, caso sentisse a necessidade. Ao contrário do policial que estava ali, ele tinha a obrigação de agir em defesa daqueles que estavam ali se manifestando. Verifica-se assim que há uma imposição do dever de agir, pois, diante de uma situação de flagrância delitiva, os agentes e as autoridades devem atuar imediatamente realizando a prisão em flagrante do indivíduo. Foi assim que agiu o nosso policial quando desferiu um tiro contra o Cid Gomes. Sabe-se da parte da doutrina que entende, independentemente do policial estar de férias ou licença, há uma imposição de um dever a qualquer instante. Em outras palavras, o policial será agente de segurança pública 24 horas por dia. Temos assim os ensinamentos de Fernando Capês. O policial desempenha função permanente de vigilância e combate à criminalidade, tendo nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal o dever de efetuar a prisão, quer seja encontrado em flagrante delito, ainda que não estando em serviço. Na realidade, o Cid Gomes ele deveria, após ter sido alvejado pelo tiro, ainda ser preso lá no hospital. Quero aqui, com toda a convicção, parabenizar o policial que merece nosso respeito e admiração pela coragem de cumprir seu dever de defender uma injusta e real agressão, um perigo eminente de forma astuta e articulada, buscando tão somente os holofotes para si, foi o que fez o senador licenciado Cid Gomes. Previamente premeditou o autor do crime. Ele encomendou ali que o trator estivesse ali, ele anunciou que faria isso, que arremessaria aquela máquina contra a multidão, mesmo sabendo que ali estavam mulheres e crianças e pessoas que estavam ali reivindicando um direito legal seu. Estava este bravo PM defendendo não só sua vida, mas de mulheres e crianças, familiares de policiais envolvidos em uma reivindicação muito mais do que justa, tão justa como a nossa aqui de Santa Catarina, dos nossos policiais militares. Quero deixar claro, para conhecimento de todos, que parte do meu gabinete uma manifestação de repúdio à ação criminosa, inconsequente, irresponsável e dolosa do senador licenciado. Um homem público que, pelo cargo que ele ocupa, tenha total conhecimento daquilo que faz, da abrangência das suas ações. Como senador, tenho um recado para o senhor. Esse Brasil, ele já foi o país da impunidade e não é mais. O Brasil já foi o país da impunidade e não será mais. O senhor será processado por esse crime. E tenha certeza que não somente Santa Catarina espera uma resposta à altura das autoridades competentes. Também esperamos uma resposta do próprio Senado, que tem por obrigação corrigir os atos de maldade, irresponsabilidade e crimes cometidos pelos seus membros. Como disse e repito, o Brasil já foi o país da impunidade, não é mais. Nós temos provas disso através das nossas operações Lava Jato e demais operações que estão sendo deflagradas no Brasil inteiro. Esse senador, irmão do Ciro Gomes, o mesmo que disse que receberia o nosso ministro Sérgio Moro à bala se fosse lá em seu estado. Ademais disso, ainda tenho um convite para o próximo dia 15 do mês que vem, para um dos maiores eventos cívicos e patrióticos que acontecerá em todo o território nacional. Coloque sua camisa verde e amarela, leve sua bandeira do Brasil,
No próximo dia 15 nós temos o encontro de um verdadeiro patriotismo, de verdadeiro civismo e de uma verdadeira demonstração de democracia. Estão todos convidados a participar desse evento, cada um nas suas cidades e nos seus estados. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos. Eu peço um minuto de atenção porque vou falar agora de um dos assuntos que considero o mais importante nesse ano. A vida de um parlamentar, às vezes, ela é tumultuada e parece que dia a dia tudo que a gente está fazendo são os momentos mais importantes da nossa vida em 4 anos aqui dentro. Na verdade, eu acredito, se a gente olhar em perspectiva, isso não é verdade. O que importa, os grandes momentos em 4 anos são definidos por 2, 3, 4 poucos momentos. E nós estamos em uma dessas ocasiões em que esse plenário e esse parlamento vai ter a possibilidade de salvar Santa Catarina. E eu não falo salvar à toa. A palavra é usada na sua forma literal. É salvar Santa Catarina. Porque hoje, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul é o que Santa Catarina inevitavelmente será em 5, 6 anos. E o mais triste e frustrante é que muitas vezes na política nós estamos com o diagnóstico correto antes do tempo. E só se faz o que é necessário quando se torna absolutamente inevitável, como fez o Rio Grande do Sul agora. Eu me refiro à nossa reforma tímida da Previdência que entrou neste plenário. E agora deveria ser o momento onde todos nós deveríamos nos preocupar, e principalmente pelos motivos que eu vou expor para os senhores agora. Eu peço que bote o primeiro slide, por favor. Vou fazer uma apresentação breve, mas muito importante. Senhores, a nossa despesa previdenciária em 2019 já foi de quase 7 bilhões de reais. Nenhuma despesa no estado de Santa Catarina se equivale a isso. Isso é o equivalente a 1,6 vezes o orçamento em educação, 1,9 o orçamento com saúde e 2,4 o orçamento em segurança pública. Nada representa tanto dentro do nosso estado como o nosso orçamento com previdência. Entretanto, a previdência atende cerca de 70 mil aposentados, enquanto saúde, educação e segurança, elas são destinadas a 7 milhões de catarinenses. E mesmo assim, tem um orçamento menor do que a nossa previdência. E as nossas contas, por isso, estão em risco, senhores. Por quê? A média de sobrevida do catarinense é a segunda maior do Brasil. Nós temos uma média de sobrevida aos 60 anos de 24 anos. E a média de aposentadoria do servidor catarinense é de 54 anos. Significa que quem se aposenta com 54, que é a média, vai ficar mais 30 anos na inatividade. E depois ainda tem a pensão, ainda tem os pensionistas, tem tudo isso. Então, senhores, convenhamos, estamos nos aposentando muito cedo. E isso é um grande problema, que resulta que os aportes do Estado cresceram incríveis 450%. Desde 2009, 450% cresceu o déficit. Eu não estou falando da conta Previdência, eu estou falando do buraco. O que falta, essa conta, cresceu 450% em 11 anos. Nada cresce em tanta velocidade dentro do nosso estado. A folha de pagamento com aposentado, no valor total, cresceu 264%. Muito mais rápido do que a nossa receita, que cresceu cerca de 120%. Ou seja, enquanto a nossa despesa com inativos cresce assim no gráfico, a nossa despesa com receita cresce assim. Não há como isso fechar. E isso é menos saúde, menos educação, menos segurança, menos colete para as forças policiais, menos armamento, menos cirurgias eletivas, menos crianças sendo atendidas em sala de aula. Não tem mistério, não tem mistério. Ou aumenta tributação,
ou diminuir investimento em saúde e segurança. Não tem mistério aqui. Tem alguns que querem fazer vocês acreditar que existe mágica, que existe matemática aqui, né? Que dá para defender categoria, dá para defender isso e aquilo lá, sem apresentar número nenhum e ainda sem aumentar imposto ainda. É um negócio mágico, só existe no mundo da política isso. E em 2010, como eu falei, o número de inativos, isso é preocupante. Nós temos hoje, para cada ativo, para cada servidor ativo, nós temos 1,25 servidor inativo. Nós temos mais servidores hoje aposentados na inatividade do que nós temos aposentados hoje, do que servidores atendendo a população, do que na atividade. Sabe o que significa isso? Com o aumento do nosso déficit na Previdência e com esse número aumentando, está aumentando a cada ano que passa, significa que em pouco tempo, como nós não podemos aumentar mais a despesa com o pessoal, em pouco tempo nós vamos ter cerca de 70% dos nossos servidores na inatividade para só 30% atendendo a população, 30% de policial, 30% de professor, 30% de enfermeiro e médico. É isso que significa isso. Pode passar para mim, por favor? Esse é o tamanho da brincadeira aí, ó, que a gente está indo no caminho do Rio Grande do Sul e parece que ninguém dá bola para isso, parece que ninguém dá bola, isso que me entristece, me deixa realmente frustrado com isso. Olha o tamanho do nosso déficit, em azul nós temos a nossa receita, em laranja é o tamanho da despesa, a diferença é o buraco, é o déficit, isso aqui é número, isso aqui não é ideologia, isso aqui não é direita, esquerda, centro, baixo, nada. Isso aqui é número, é matemática, a matemática é imperativa. E essa diferença ali não está parando de crescer, está só crescendo. E aí eu ouço uns discursos aqui sobre tem que valorizar, tem que justiça e sei lá o quê, e ninguém apresenta um númerozinho, né? Porque se apresentar os números, vai dar de cara com isso aqui, ó. Isso aqui é o estado de Santa Catarina hoje. Isso aqui é como a gente está hoje. E como está piorando. Próximo, por favor. Essa é a trajetória do nosso déficit. Em linha, né? Em 2015 nós tivemos a mudança de alíquota, aí em 2016 segurou um pouquinho, mas logo em seguida voltou a acelerar o crescimento. Está em 4,2 em 2019, vai para 4,5 agora em 2020. Como eu falei, ativos e inativos. Olha ali a projeção como é que está. Em pouco tempo ali nós vamos ter 71% de inativos para apenas 29% de ativos. A gente vai ter uma massa de aposentados no nosso estado e pouca gente para atender o público na ponta. Não vai ter professor, é isso que significa. Não vai ter médico, não vai ter enfermeiro em hospital. Não tem mistério. Ou reforma, ou isso aqui vai acontecer. Próximo, por favor. Olha a despesa por área, como eu falei. Em azul está a despesa com a nossa Previdência. Laranja está a educação, cinza, saúde e em amarelo, segurança. Olha ali, olha que bonito. A gente está investindo, a gente investe mais do que o dobro em segurança, como eu falei, o dobro que a gente investe em saúde. A gente investe em inativo o dobro que a gente investe em saúde. Saúde para 7 milhões de catarinenses. E por quê? Porque não tem mágica. Essas contas não podem crescer se a outra, que é o orçamento com Previdência, não para de crescer. Está sugando. A Previdência está sugando o investimento com o resto. O próximo, por favor. Faltam recursos, né? Aí a gente investe hoje, senhores, metade do que nós investíamos em 2014 com infraestrutura. As rodovias estão ruins, Santa Catarina é o estado com o maior número de acidentes fatais no Brasil, nossas estradas são todas ruins, é por isso. A gente investe hoje em infraestrutura metade do que a gente investiu em 2014. No mesmo período, o orçamento com Previdência aumentou quase 60%. Não tem mistério. Precisa mais desse lado aqui, tem que tirar de algum lugar. De algum lugar vai ter que sair. Aí as nossas estradas estão esburacadas, o nosso produtor não consegue escoar a produção. E olha só, aí quando eu falo que a reforma do Moisés é tímida e ainda vai ser desidratada nessa casa, porque parece que ninguém se importa, quando eu falo isso... Está aqui, ó, em 10 anos nós vamos economizar 900 milhões de reais. O déficit esse ano é de 4,5 bilhões. A gente vai levar 20 anos para economizar o déficit desse ano. 20 anos para economizar o déficit desse ano. A gente está ou não está indo para o buraco aqui? Nenhum assunto deveria ser mais importante que esse nesse momento. A gente está indo para o buraco. A gente está a um passo do precipício e todo mundo parece estar de olho fechado. Muitos aqui que eu vejo, muitos interesses só de querer defender categoria, enquanto 7 milhões de catarinenses vão ter que pagar a conta disso aqui. Próximo, por favor. Era isso, né?
Aí, tá aí. Então, senhores, ou a gente faz agora e começa a mostrar que nós somos parlamentares, deputados interessados em Santa Catarina, governantes, Moisés ou o próximo que vier, isso para mim não importa, eles são passageiros, o Estado é que fica, os governantes passam. Agora está na hora de a gente parar de pensar pequeno, parar de pensar em cafezinho pequeno, em rixinha política e interesse corporativista e começar a pensar em Santa Catarina. Porque se não pensar em Santa Catarina agora, não vai ter Santa Catarina para pensar no futuro. É simples assim. Ou a gente faz agora, mostra por que a gente está aqui, prova que esse é um daqueles grandes momentos que a gente prova como homem, como mulher, como parlamentar, ou então Santa Catarina vai ser amanhã o que esses estados que eu citei, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é hoje. É simples assim. Eu peço mais um minuto, porque eu quero dar uma parte para o deputado Sargento Lima, por favor, presidente. Deputado Bruno, o senhor não está sozinho, faço coro às suas palavras aqui. Como nós já discutimos anteriormente, dar uma aspirina para tratar um paciente terminal de câncer, é o que significa para mim essa reforma. Ela consegue abranger, mas não tem profundidade, está se perdendo uma excelente oportunidade, mas uma excelente oportunidade da gente não protelar esse problema para daqui a 4, 5 anos estar discutindo ele novamente aqui nessa casa. Além dela ser fraca, ela vai voltar aqui para essa casa ainda aqui, repleta de emendas. Já está simplesmente cumprindo uma tabela que é uma determinação da 90ª do governo federal. Simplesmente por isso que está sendo feita essa reforma. Por nenhum outro motivo. Não estaria sendo o último plano a ser discutido no segundo biênio. Então, conte comigo, é isso que eu estou... essa necessidade que nós temos de enxergar agora, que se nós não tomarmos providências fortes agora, não vai ter Santa Catarina, não vai ter serviço público e nós vamos ir em direção ao colapso. O colapso que não vai atingir somente o servidor, mas aquele que é atingido pelos serviços prestados pelo servidor público. Lógico. Pode dar mais um minuto para o deputado Gessé? Pode fazer uso da palavra pela ordem. Deputado Bruno. Alô? Oi? Alô? Deputado Bruno, parabéns por essa manifestação. Eu acho que todos que, depois que veem esses números, esses dados, não podem fechar os olhos. Seria, no mínimo, irresponsabilidade. Eu já subi nessa tribuna para defender a reforma, eu já vi o deputado Altair, e ponto. Nós três, não vi mais ninguém aqui subindo e defendendo um tema tão importante para Santa Catarina, sem pensar em ideologias. Fiquei sabendo que o PT está praticamente destruindo a nossa reforma. O PT é um partido que destruiu o Brasil. Eles não pensam em números. Não pensam em números. Não existe, esse déficit para eles não existe. Isso aí é coisa da cabeça das pessoas. Mas está aí. Nós vamos ter que votar pelo PT ou por Santa Catarina. É isso que nós vamos botar em pauta aqui, com certeza. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres, frementes de ardores se relembram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, hoje algemas no chão. Do povo nas epopeias fuge a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, hoje algemas no chão. Do povo nas epopeias fuge
seja a luz da redenção. O povo que é grande, mas não vingativo, que nunca a justiça eu o direito calcou, com flores e festas deu vida ao cativo, com festas e flores o trono esmagou. Quebrou-se algemado escravo e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Quebrou-se algemado escravo e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão.